Para a pessoa que está ao seu lado, diga: a tua presença aqui não é em vão. Para a mesma pessoa, diga: Deus vai abençoar você. Quem crê nisso, diga amém. Amém. É impressionante como as notícias correm. É impressionante como a notícia se propaga. Seja de qualquer forma, ela rompe fronteiras, ela viaja, ela rompe barreiras. Outro dia eu me encontrei com uma pessoa lá no Espírito Santo, enquanto eu pregava, e ela dizia: pastor, assisti o seu DVD lá na Suíça. Oh, que chique! Por que eu não estava lá pregando, né? Outros: pastor, assisti seu DVD em Belém do Pará, São Paulo, Manaus, Cuiabá, Goiás e por aí vai. É impressionante. Você deve ficar sabendo de que dentro de alguns meses, dentro de alguns dias, melhor dizendo, alguém vai estar em algum lugar deste Brasil ou deste planeta assistindo a mensagem que vamos ter aqui agora. Para esta pessoa que estará nos ouvindo ou que está nos ouvindo, você vai dizer para ela também: Deus abençoe você. 1, 2, 3. Deus abençoe você. Que essa profissão de bênção alcance o coração que nos escuta e que Deus faça uma obra maravilhosa na minha vida, na sua vida e na sua vida de você que nos assiste. Quero convidar você, como não poderia ser diferente, para abrir a Bíblia no livro de Daniel. E neste momento nós vamos estudar o capítulo 3. Estamos no nosso terceiro passo desta caminhada maravilhosa do jovem e da profecia. Neste momento vamos estudar o capítulo 3 do livro de Daniel. Eu vou começar lendo do versículo 1 em diante, e como a história, o episódio é muito conhecido e muito extenso também, nós vamos ler somente até o verso 6. Por gentileza, todos neste momento com a Bíblia aberta, no livro de Daniel, capítulo 3, e vamos ler do versículo 1 até o 6. A palavra do Senhor diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura. Qual era a altura da estátua mesmo? 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E você já sabe que é uma imagem de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. E o verso 4 nos informa que nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. A história continua a partir do verso 7, mas até o versículo 6
para título de introdução, já é o suficiente, de modo que eu convido você neste momento a, juntamente comigo, conversarmos com o nosso Pai Celestial, que está aqui para nos abençoar, e vamos conversar com Ele mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, porque então boas circunstâncias nos permite neste momento estarmos reunidos aqui em Teu nome. A Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor se fará presente. Aqui nós temos mais que 2 ou 3 pessoas, nós temos dezenas, nós temos centenas de pessoas aqui neste momento. Obrigado porque Tua presença aqui já é uma realidade. Obrigado porque Tua presença é uma realidade também ao lado da pessoa que está assistindo este DVD. Tu possas, ó Deus, tocar no nosso coração. Nós abrimos o mesmo neste momento para recebermos a Tua poderosa influência, a Tua transformadora presença. Fala ao nosso coração através da Tua palavra. Nós não queremos escutar outra pessoa a não ser o Senhor neste instante. Ilumina-nos para entendermos a Tua inspirada palavra. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. O capítulo 3 do livro de Daniel pode ser intitulado como o capítulo da prova de fogo. Prova de fogo porque se o indivíduo não se submetesse à adoração obrigatória imposta por Nabucodonosor e seus súditos, seria lançado na fornalha de fogo ardente. A história você conhece e os personagens principais envolvidos aqui no capítulo 3 são os indivíduos Ananias, Misael e Azarias. E no capítulo 3, eles estão sendo chamados por outros nomes, Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas os seus nomes originais são Ananias, Misael e Azarias. Nomes. No conceito bíblico, o nome tem um significado muito especial. Aliás, durante algum tempo de minha infância, eu andei perguntando para minha mãe por que ela colocou o meu nome de Eduardo. Por que, mãe, você pôs o meu nome de Eduardo? E ela falou, olha, porque eu acho bonito, porque eu gostei, porque alguém me disse, porque alguém me sugeriu. Não havia uma razão forte, não havia um motivo concreto para que ela pusesse o meu nome de Eduardo. E eu perguntei para ela, escuta, mãe, mas por acaso em algum momento você pensou em me chamar por um outro nome, sem ser Eduardo? Por acaso você ficou assim, titubeando entre 2 nomes ou 3? Tinha algum outro nome no teu rol de escolhas? O que você tinha em mente? Ah, filho, se eu não pusesse o seu nome de Eduardo, você iria se chamar Ingrid. Ingrid. Eu nunca vi ninguém com este nome, nenhum homem sendo chamado por Ingrid. E eu perguntei, Ingrid, mãe, por que Ingrid? Porque eu acho muito bonito, meu filho, o nome Ingrid. E eu disse para ela, mãe, glória ao nome de Deus, porque você me colocou por nome de Eduardo. Muito, muito obrigado. E eu fui pregar um tempo atrás em um grande congresso de jovens lá em Baixo Guandu, no Espírito Santo, e a pessoa que me convidou, organizadora do evento, juntamente com toda a igreja, e ela me recepcionou, me levou até a casa dela, Eliane, o nome dela, e eu, muito prazer, muito bom estar aqui na sua casa. Ô pastor, deixa eu te apresentar a minha família, esse é meu esposo, esse daqui é meu filho, e essa daqui é a minha filha. E como é que você se chama? Eu perguntei, e ela disse, Ingrid, pastor. E naquele momento eu pensei mais uma vez, Senhor, muito obrigado porque eu me chamo Eduardo. Hoje em dia, nós colocamos nomes nos nossos filhos porque nós achamos bonito, porque é o nome de alguém que nós gostamos, é uma homenagem a um avô, a uma avó, a um pai, a uma mãe, mas no período bíblico, os nomes não eram colocados desta forma. Azarias, Misael, Ananias, eles não receberam este nome porque seus pais acharam estes nomes bonitinhos. Estes nomes tinham significados, estes nomes envolviam uma história. Aliás, um nome bíblico, ele era colocado por conta de uma circunstância específica.
O nome traduzia uma circunstância de vida do indivíduo. O nome trazia um significado de aparência. Às vezes, por causa da aparência da criança, era colocado o nome em função da sua aparência. Às vezes, o nome tinha um caráter profético. O pai, prevendo em nome de Deus algo muito maravilhoso para a vida do seu filho, colocava um nome sob perspectiva quanto ao futuro. Era um nome profético. O nome fazia alusão ao futuro da criança. Futuro este, muitas vezes anunciado pelo próprio Deus. Às vezes, colocava-se um nome por conta da personalidade. Alguns estudiosos até chegam a declarar que algumas crianças nem recebiam nome no momento do nascimento. Esperava-se passar um tempo, o pai identificava mais ou menos o comportamento da criança, o desenvolvimento dela. Aí sim, em função das características da criança, colocava-se o nome. O nome representava, acima de tudo, na Bíblia Sagrada, especialmente no Velho Testamento, o nome simbolizava o caráter. O indivíduo recebia o nome de acordo com o seu caráter. O nome revelava a história da vida do indivíduo. Quando Ananias, Misael e Azarias, no ano 605 a.C., foram levados para o cativeiro da Babilônia por Nabucodonosor e os seus soldados, roubaram-lhe os nomes. Sabe o que isso significa? Desprezaram a história de Ananias, desprezaram a história de Azarias, desprezaram a história de Misael. Não se importaram com o caráter deles, não se importaram com a aparência, não se importaram com a personalidade, porque se o nome traduzia toda uma história, esta história, no momento em que tiveram os nomes trocados, esta história foi lançada na lata do lixo. Se você tem uma história com Deus, se você tem uma história de vida matrimonial bonita, saiba que o diabo está louco para aprisionar você, para apanhar esta linda história que você tem construído ao lado de Deus na lata do lixo. Ele quer jogar a tua história com Deus na lata do lixo. Mas pela ação poderosa do Espírito Santo, o teu relacionamento com Deus há de ser preservado por toda a eternidade em nome de Jesus. Ananias significava Deus é gracioso. E ele passou a se chamar Sadraque, aquele que adora a lua. Já Azarias significava Deus é o meu ajudador. Passou a se chamar Abdinego, servo do Deus Nebo. Misael significava não há outro igual a Deus, não há outro igual a Jeová. No momento em que Nabucodonosor manda que ele se chame a partir de agora Mesaque, está dizendo Nabucodonosor para Misael: a partir de agora você vai ser devoto da deusa do vinho. Nabucodonosor queria mudar a história destes homens com o Deus de Israel. Nabucodonosor queria, na verdade, ao tomar esta medida, integrar estes 3 hebreus à cultura da Babilônia. Queria submetê-los de maneira forçada para que eles se tornassem caldeus em essência. Sabe qual era o problema de Nabucodonosor apresentado no capítulo 3? Ele se esqueceu do que Deus havia revelado para ele momentos atrás no capítulo 2. Deus havia revelado a história do planeta para Nabucodonosor através do sonho que foi interpretado por Daniel no capítulo 2. Daniel parece que havia colocado com exatidão, não houve dúvidas por parte de Nabucodonosor, ele entendeu a mensagem, ele absorveu os fatos, mas o tempo passou e ele se esqueceu ou ignorou aquilo que Deus havia revelado. A impressão que Deus havia registrado no seu coração fora uma impressão passageira. Sabe de uma coisa? Deus vai colocar uma impressão no teu coração neste momento. Deus vai imprimir algo no teu coração neste lugar. E eu tenho um desejo, eu tenho uma oração que parte do meu coração neste momento. Eu desejo que a impressão que Deus vai colocar agora no teu coração não sofra a mesma situação sofrida por Nabucodonosor, não seja arrancada, não seja esquecida, que o que Deus for fazer por você agora, permaneça por toda a eternidade. Nabucodonosor se esqueceu da intervenção divina e decidiu, por livre e espontânea vontade, reescrever a história. Deus havia dito para ele no capítulo 2, tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro,
A parte que te cabe na estátua é só a cabeça, ó rei. Tu és a cabeça de ouro. O tempo passou, Nabucodonosor ignorou a palavra de Deus, Nabucodonosor ignorou a advertência de Deus, e ele passou a alimentar o seguinte raciocínio: por que que eu sou somente a cabeça? Por que que o meu reino tem que terminar? Por que que Deus tem que estar certo? Por que que eu não posso fazer a história de um modo diferente? Por livre e espontânea vontade, ele decide desafiar a Deus e transformar a história que Deus já havia revelado. Ele quis por um instante ser maior, ser superior, ser mais poderoso do que Deus. E sabe, dentro do contexto histórico, os arqueólogos fizeram algumas escavações nas antigas ruínas da Babilônia, e como resultado dessas escavações, muitos talentos cuneiformes foram então encontrados, e muitos deles estão hoje no Museu da Turquia, lá em Istambul. Um destes tabletes nos revelam o seguinte: Nabucodonosor, nesta época, estava temendo por uma conspiração. A notícia havia se espalhado que ele representava somente a cabeça, e agora ele estava com medo de que um levante se formasse, uma conspiração, uma espécie de guerra civil para destroná-lo. Então ele mandou executar todas as pessoas que na corte ele alimentava algum tipo de desconfiança. E qual foi o resultado? Segundo o achado arqueológico que hoje está no Museu de Istambul, na Turquia, o resultado é que somente 50 pessoas de sua extrema confiança permaneceram trabalhando com ele na corte. Todo o restante do pessoal foi assassinado por Nabucodonosor. Permaneceu com ele somente a turma que ele achava de sua confiança. E entre essas pessoas estavam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Um outro tablete encontrado pelos arqueólogos, este que por sua vez está no British Museum em Londres, esse tablete diz que Nabucodonosor só mandou matar estes indivíduos porque desconfiava deles, por desconfiança. Ellen White faz uma declaração sobre Nabucodonosor em Profetas e Reis, na página 504 e 505. Ela diz que o rei esteve muito perto de conhecer a verdade, mas se deixou levar pela vaidade. Ela diz que o rei se sentiu influenciado pelo temor de Deus, contudo em seu coração não ficou purificado da ambição mundana e do desejo de exaltação. Já imaginou que tragédia? Você está tão perto de Deus, mas ao mesmo tempo tão longe. Você está quase salvo, mas totalmente perdido. Nabucodonosor chegou no limiar da salvação, mas permitiu que seu orgulho e sua avareza invadissem a sua alma. Sabe o que ele fez de fato? Ao invés de se adaptar à palavra de Deus, ao invés de se submeter à palavra de Deus, ele quis fazer exatamente ao contrário, submeter a palavra à sua vontade. E sabe, nós aprendemos algo muito especial quando entramos em contato com o Espírito Santo. Nós temos que nos submeter à vontade do Espírito Santo. Nós temos que nos submeter à revelação divina. Se você quiser entrar num processo de adoração, se você quiser se sentir um indivíduo salvo, se você quiser ter o teu nome no livro da vida, não é a Bíblia que vai se adequar a você, é você que tem que se adequar à Bíblia. Não é Deus fazendo a tua vontade, é você fazendo a vontade de Deus. E há muitos indivíduos pretensos cristãos que estão aí nas fileiras do Evangelho e estão vivendo uma filosofia semelhante a de Nabucodonosor. Ao invés de se submeterem à ordem, ao mandato de Deus, à orientação divina, eles querem submeter a palavra de Deus, à orientação divina, aquilo que lhes é adequado, aquilo que lhes é confortável. Nabucodonosor recebe a mensagem, mas não se submete a ela. O que você vai fazer com a mensagem que Deus está te dando neste momento? O que você vai fazer com o toque que Deus está proporcionando ao teu coração nessa hora? O que você vai fazer com as orientações que Deus está colocando à tua disposição? Vai se submeter à mensagem de Deus ou vai achar que a mensagem de Deus tem que se submeter a você? Como é que funciona a tua cabeça neste momento? Vamos ter um vislumbre da estátua existente no capítulo 3 do livro de Daniel.
uma estátua grande em proporção, podia ser vista a quilômetros de distância. Esta estátua representava nada mais, nada menos que o Deus dos caldeus. Era o Deus dos babilônicos. Agora veja o seguinte: que Deus é esse? Os homens tinham que carregar este Deus para colocá-lo em pé. O nosso Deus, nós não o carregamos, Ele nos carrega. O Deus da Babilônia tinha que ser levantado, tinha que ser erguido. O nosso Deus não, Ele nos levanta, Ele nos ergue. O Deus da Babilônia não falava, o Deus da Babilônia não via, não ouvia, não se mexia. O nosso Deus se move entre nós neste momento. O nosso Deus nos escuta, o nosso Deus nos enxerga. Não há uma lágrima vertida, não há uma folha que despenca de uma árvore sem que isso fuja de sua percepção. O nosso Deus é um Deus vivo. O côvado real da Babilônia constituía-se em cerca de 60 centímetros. Então, para que você tivesse um cálculo preciso de uma estátua de 60 côvados, você precisa multiplicar mais ou menos 60 vezes 60 centímetros. O cálculo era feito tomando como ponto de partida o cotovelo de um homem até a ponta do dedo médio. O que é um côvado? Senão a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. Se fosse medir pelo meu braço, não seria um côvado exato, seria um côvadozinho. Mas normalmente se tomava como ponto de partida 60 centímetros. Estamos falando de uma estátua de ouro de aproximadamente 30 metros de altura por 3 metros de largura. 3 metros de largura, 30 de altura, tomando no critério do arredondamento, nós temos que chegar à seguinte conclusão: a largura da estátua não possibilitava que ela fosse sustentada de modo eficiente. É possível, dizem os comentaristas bíblicos, que esses 30 metros de altura não eram exatamente os 30 metros somente da estátua, mas o pedestal, de repente, no qual ela estava fixada. Alguns estudiosos chegam a dizer que ela provavelmente estava afixada no Etemenanque, no alto do templo de Marduk, e por isso obteve esta proporção tão alta de 30 metros de altura. Você observa o texto bíblico e você vai perceber que existiam 6 instrumentos musicais, pelo menos, que tocavam para proclamar a necessidade de adoração. E esses 6 instrumentos estão descritos aqui no verso 5. Você pode observar o capítulo 3, verso 5, quando diz que eles deveriam se encurvar diante do som do pífaro, das trombetas, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles. 6 instrumentos anunciavam que todos os adoradores presentes no campo de Dura deveriam se encurvar diante da estátua de ouro construída por Nabucodonosor. Chega a ser uma repetição estranha, porque você observa esses instrumentos sendo repetidos diversas vezes no capítulo 3. No versículo 5, eles aparecem. No versículo 7, aqui novamente, todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, de toda sorte de música. Chega no versículo 9, no versículo 10, novamente se repete, som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério e da gaita de foles. Chega no versículo 15, novamente a repetição, ao som da trombeta, etc, etc, etc. Por que tanta repetição? Qual é a razão de tudo isso? Qual é a razão desse exagero de se repetir tantas vezes? Daniel foi o autor. Daniel escreveu o livro. E na linguagem hebraica, esta repetição soa de modo jocoso, soa de modo engraçado. Daniel está achando, na verdade, ridículo tudo isso que está acontecendo. Como é que pode o camarada pretender tocar 6 instrumentos e todo mundo tem que se encurvar diante da estátua que faz alusão a ele mesmo?
Que coisa mais ridícula! É tão ridículo que chega a ser engraçado. No original hebraico existe um tom de graça no texto, porque Daniel de fato está ridicularizando essa atitude de Nabucodonosor, que de fato é ridícula. E sabe de uma coisa? Ao olharmos esta questão da música envolvida neste processo de adoração, nos faz pensar um pouco sobre que tipo de música temos escutado por aí. O papel central realizado pela música neste ponto é primordial. Precisamos nos dar conta do poder que a música exerce sobre as pessoas. Precisamos estar mais atentos para esta arma que muitas vezes o diabo tem usado para nos afastar de Deus e nos aprisionar mais ao pecado. Em 1704, um grande patriota escocês chamado Andrew Fletcher, ele fez uma declaração interessante. Ele disse para as autoridades daquele país, a Escócia: vocês escrevem as leis, eu vou escrever as músicas e eu vou mostrar para vocês que eu é que vou controlar o país. Fazendo alusão do poder da música, Nabucodonosor utiliza a música para que toda aquela geração, todos aqueles homens pudessem se afastar do Deus vivo e se prostrar diante da estátua. A música, ela pode ser uma poderosa ferramenta para Deus ou contra Deus. E eu fico perguntando para você neste momento, em nome de Jesus: a música que você anda escutando tem te aproximado de Deus ou tem te afastado de Deus? Tem te colocado mais próximo ao céu ou tem te conduzido para mais próximo do inferno? Fala de coisas boas, fala de coisas que Deus pretende que ocorra na sua vida, ou fala dos desígnios pelos quais o diabo deseja implantar? O que você anda escutando por aí? Qual é a tua formação musical neste momento? Eu não aceito música que me incentive a prostrar diante de outro que não seja o Senhor. Não aceito música que me incentiva a me afastar de Deus. Quero uma música que me coloque aos pés de Jesus Cristo. Quero uma música que me cause impressão de que o que mais desejo é a volta de Jesus. Que tipo de música você anda escutando? 6 instrumentos, estátua de 60 côvados de altura, 6 côvados de largura. Quando você olha para a Babilônia, o que tem de presença do número 6 é algo impressionante. Chama a atenção mesmo dos estudiosos da história, que não se preocupam em nada com a revelação bíblica. Por que a Babilônia se apanhava tanto no 6? O 6 na Babilônia era o número do Deus menor, o 60 do Deus maior, e o 600 era o número do panteão dos deuses, representando a totalidade dos deuses ou os espíritos do mundo inferior lá na Babilônia. O 6 tinha um significado muito especial, de modo que temos o 6 como unidade, temos o 60 como dezena e temos o 600 como centena, coincidindo exatamente com o 666 anunciado no capítulo 13 do livro de Apocalipse por revelação do profeta João. O 6 presente na Babilônia antiga é o mesmo 6 presente em Apocalipse 13. Os amuletos do Deus Sol, adorado na Babilônia, usados pelos sacerdotes pagãos, tinham uma sequência interessante de 36 arranjos, de modo que, quando calculado de forma vertical, cada uma das 6 colunas dava 111, em totalizando os números e as colunas verticais, 666. Se você somasse este amuleto de modo horizontal, da mesma forma aparecia o número 666. Era o amuleto do Deus Sol. 6 é um número legítimo, mas ele só é um número legítimo quando cumpre o seu papel. E qual é o papel do número 6, se não conduzir na sequência para o número 7? O número 6 é o número da Babilônia. O número 6, na verdade, é número de homem, porque o homem foi criado no 6º dia. E quando você olha para a numerologia bíblica, você percebe que o número 6 é o número que caracteriza o ser humano, porque no 6º dia nós, os seres humanos, fomos criados. Mas a criação não parou por aí.
ela foi um pouco mais adiante, e um pouco mais adiante nós encontramos o sétimo dia, de modo que a razão de existir do 6 é apontar para o 7. Esta é a única razão. Ele precisa conduzir para o número 7, representa o homem no alvorecer da sua existência, entregando e celebrando o poder criativo de Deus, o poder do nosso Criador. A glória da criatura só é correta se ela conduzir a glória do Criador. 666, contudo, representa a recusa do homem em avançar para o número 7 e dar a glória de Deus como Criador e como Redentor. Alguns de nós, durante um tempo atrás, em nossa teologia, ficamos nos esforçando para calcular o número 666 e usávamos o latim com o correspondente numérico romano para chegarmos à conclusão do que seria o 666. Bobagem. Não precisamos usar desses artifícios estranhos e forçosos para chegarmos a esta conclusão. Basta olhar para o texto bíblico. 6 é número de homem, e se o 6 não vai para o 7, mas repete o 6 mais uma vez, e vai o 6 mais uma vez, o que é isso senão a ênfase do homem em si mesmo? Sou eu e sou eu. É Nabucodonosor na Babilônia, e é o império bestial imposto no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Representa nada mais, nada menos do que a marca da besta, e portanto a rejeição da soberania de Deus, a rejeição do princípio do sétimo dia, que é o sábado, onde celebramos Deus como nosso Criador e Deus como nosso Redentor. E por que Deus como nosso Criador? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia 7º e o santificou. Por que razão guardamos o sábado? Porque Deus é o nosso Criador. Só que a criação se perdeu. O pecado entrou, invadiu a história humana. Deus estava perdendo a sua criação e imaginou imediatamente um plano de resgate, que aliás, plano este já havia sido elaborado antes da fundação do mundo. E agora, Deus executa este plano e resgata o seu povo. E lá em Deuteronômio, quando se repete os 10 mandamentos, a razão para se guardar o sábado agora é outra, além da criação. Ele diz: porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito, e Deus os arrancou com um braço forte de lá, por causa